Sim, a injustiça social promove o crime. Há uma relação entre a injustiça social e a criminalidade. Hoje, pela evolução natural das coisas, as pessoas já estão percebendo que estão sendo injustiçadas, né? Então, ela se refere a muitas formas de desigualdade no acesso a recursos, oportunidades, direitos básicos estão sendo estão desprotegidas. Então, as pessoas começam a perceber que elas estão desprotegidas. Então, quando essas desigualdades se tornam extremas, persistentes mesmo, elas podem criar um ambiente propício para o aumento da criminalidade. Porque isso aí é natural, é da natureza animal. Então, os fatores que ligam injustiça social ao crime, primeiro, provavelmente seja a desigualdade econômica. Em sociedades com grande disparidade entre ricos e pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema podem recorrer ao crime como forma de sobrevivência ou protesto. Então, se você olhar para a história, você percebe isso. Por isso que a natureza integral das coisas que eu prego, ela está influindo no legislador. Não é próprio do ego do legislador, nem de quem caneta lá a sanção dessa lei. Mas vai nascendo na mente humana a necessidade de criar mecanismos que levem à paz. Porque tudo bem, nós que somos militantes do direito, nós podemos aí apontar o canhão do Estado para o cidadão. Só que enquanto o Estado aponta o canhão para o indivíduo, esse indivíduo ele vai pegar uma arma e vai matar o oponente. Concorda? Isso é a sensação de necessidade, carência percebida, desejos ou vontades não satisfeitas. E principalmente isso decorre da desigualdade econômica. O outro é a falta de acesso à educação e emprego. A ausência de oportunidades legítimas, né, pode levar indivíduos a buscar alternativas ilegais. Também é natural do animal, porque aquela barra de moralidade pessoal é rompida por necessidades, carências, desejos ou vontades insatisfeitos. E isso faz com que o ser humano, agora já desenvolvido, não aceita qualquer coisa. Ele chegou ao desenvolvimento, principalmente pelo nível de universalidade das coisas, né? Hoje em dia, você tem informação de outro país quando está acontecendo lá. Então, o cidadão já não é mais aquele que se sujeitava a um poder de Estado, porque o interior dele está sendo contrariado. Outra, exclusão social. Grupos marginalizados podem sentir que não tem nada a perder, o que aumenta aí a propensão a comportamentos de risco.
facções, desconfiança nas instituições. Hoje você presencia isso no Brasil. Quando o sistema parece favorecer apenas uma elite, a população pode perder a fé na justiça e buscar justiça pelas próprias mãos. É isso que eu falei para vocês. Você, como operador do direito, ou como aplicador do direito, magistrados e quem trabalha com direito, pode apontar o canhão do Estado contra o cidadão? Sim, mas você não sabe o que o cidadão vai fazer. Então, há uma desconfiança geral nas instituições. Por quê? Porque isso, do ponto de vista espiritual, está ultrapassado. Segundo a natureza integrada das coisas, esse sistema que nós inventamos para trazer paz à sociedade trouxe guerra à sociedade. Atualmente é guerra à sociedade. Por quê? Porque as pessoas evoluíram. Não são mais aqueles cidadãos de antigamente. Vamos prestar um pouco atenção nisso. Não é nada de fora que vai corrigir o sujeito por dentro. A chave tem que virar de dentro para fora. E isso é pessoal, é subjetivo. Tem que ter motivação para virar essa chave de dentro para fora. Que de fora para dentro pode ser 100 anos de cadeia, 200 anos de cadeia. Ninguém fica por todo esse tempo. Já tem essa certeza. Por outro lado, não corrige. Revolta o sujeito. Não é por aí. Então, a inteligência, quando se começa a estudar espiritualidade, você se torna mais humano para perceber o que seria o direito natural. E hoje em dia a pessoa não é mais aquela que estava no chinelo dos mais privilegiados. Hoje não aceita mais isso. Então vem outra situação. Os ambientes urbanos degradados, né? E aqui, favelas, periferias com pouca infraestrutura ou nenhuma infraestrutura, simplesmente ocupada, que o Estado chega depois que o sujeito já foi soterrado, depois que já rodou com a enxurrada, depois que a barreira caiu sobre a cabeça dele, aí vem o Estado. Mas para fiscalizar, que esse pessoal normalmente saiu despreparado, totalmente despreparado do meio que ele estava, foi para a cidade, pendurou num barranco e ninguém viu isso. Quem era para ver isso, fiscalizar isso, simplesmente não percebeu isso. Porque as pessoas que ocupam qualquer cargo público seja concursado ou seja eleito, é até o dia que toma posse. Depois, salvo raras exceções, não olha mais para a sociedade. Então, significa a sociedade de onde ele saiu, ele começa a voar aqui, sobre. E ele não tem razão, porque isso é o corpo ego, não tem razão para olhar para aquele semelhante que ficou lá na Baixada. Então, os ambientes urbanos estão degradados. A pessoa não tem nenhum preparo para ir para a cidade, pendurar no barranco e trabalhar. Não tem, não cresceu nisso, não teve educação. Aí vem favelas, periferias, com nenhuma infraestrutura, às vezes, e presença do Estado tende a ter maiores índices de violência nesses locais. Porque o sujeito tem carência, necessidades, desejos e vontades que ele vê outros suprir, mas ele não está suprido. Então, agora, os estudos mostram que países com maior desigualdade de renda, medida pelo índice do Gini, um instituto, tende a ter maiores taxas de homicídio. No Brasil, por exemplo, regiões menor,
com menor índice IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, costuma apresentar índices mais altos de violência urbana. Quem não está vendo isso? Mas antigamente as pessoas simplesmente, a vida é assim mesmo, eu sou diferente daquela pessoa, eu não tenho aqueles recursos. Hoje não é assim. Hoje a pessoa está informada, mas por que que ele não tem? Porque ele está agindo apenas com força física e intelecto. Não tem poder, porque você só tem poder quando você começa a agir nos mundos. E isso vem um desenvolvimento espiritual. Não é só materialidade, não é só no princípio, mas do que está antes do princípio. Hoje a física quântica começa a entender que além do vácuo quântico tem alguma coisa. Significa antes de ter o que chamar de antes. Então a nossa mente, quando ela se afasta um pouco da materialidade, corpo, ego, ela se aproxima da consciência e luzes acendem. Isso você pode buscar por si mesmo, por esforço, estudo, meditação, oração, reflexão no que já temos escrito no decorrer da humanidade, ou pode vir pelo sofrimento, que a massa populacional chegou a esse estágio do desenvolvimento através do sofrimento. Por isso que ele percebe, ele começa a medir, se medir com outro que tem todas as necessidades, desejos, vontades, carências supridas e ele não. Por quê? Por causa dessas causas que ele vai percebendo. O sofrimento faz com que a pessoa perceba. Então, hoje não é qualquer coisa que desce pela goela de um cidadão. Agora, é certo também que nem toda pobreza leva ao crime. É essencial evitar simplificações. A maioria das pessoas em situação de pobreza não comete crimes. O crime é resultado de múltiplos fatores, incluindo cultura local, influência familiar, políticas públicas, presença de organizações criminosas, que também nasceu por causa disso, como eu disse ali, uma revolta. O Estado não está suprindo. Então era isso, pessoal. Que isso seja para conscientização e para a vida de Chaim V. Arvet. Então, que seja para a vida e para a nossa assistência mútua. Muito obrigado.